Aleluia, queridos. Vamos nos expor agora a palavra de Deus. Espero que você abra seu coração, né? Deixe seu coração escancarado, né? Para receber um pouco mais da palavra de Deus. Queridos, nesta noite, eu quero falar sobre o tema para os religiosos, motivo de escândalo, né? Para quem tem uma mentalidade religiosa, ou para quem vive debaixo de condenação ou que não tenha consciência de justiça. Esse tema é um pouco meio difícil de absorver. E o tema é: tenha a fé do tipo de Deus. Ou seja, o tema traz o assunto de você ter a mesma fé que Deus tem. Então, para uma pessoa religiosa, dificilmente vai engolir um tipo de mensagem como essa. O quê? Quer dizer que eu posso ter a mesma fé de Deus? Sim, pode ter a mesma fé de Deus, porque biblicamente não é possível ter um outro tipo de fé a não ser a mesma fé que Deus tem. Porque a fé, querido, ela é a palavra de Deus. E você vê que a fonte de fé é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a fonte de fé. Quando nós recebemos fé, não é algo exclusivo nosso. Não é algo que nós produzimos. Quando nós recebemos a fé, nós estamos recebendo a mesma fé de Deus, porque a fé vem de Deus. A fé vem da palavra de Deus. Por isso que ela é tão poderosa. Por isso que a fé, ela opera milagres. A fé, ela opera maravilhas, porque não é nossa. É algo que nós a recebemos diretamente de Deus. Então não tem como ter uma outra fé a não ser a própria fé de Deus. Repita comigo: eu posso ter a mesma fé de Deus. Melhor do que isso, diga assim: eu tenho a mesma fé de Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra, por favor, sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Eu estou sentindo muito agudo no meu microfone. Efésios 4, versículo 4, diz o seguinte: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Versículo 5: há um só Senhor, uma só fé. Ou seja, só existe uma fé. E que fé é essa? A fé de Deus. É lógico que o ser humano ele produz sua própria fé, mas essa não é a fé bíblica. A fé que o ser humano produz, ela não é capaz de gerar cura. Ela não é capaz de gerar um milagre. A única fé capaz de manifestar uma cura, a única fé capaz de manifestar um milagre é a fé do tipo de Deus. E que fé é essa? É a fé que vamos tentar entender um pouco nesta noite. Entenda. Você já se questionou como é que Deus criou todas as coisas? Como é que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas por meio de sua própria fé. A fé de Deus criou todas as coisas. E que fé é essa? Ele creu e ele falou. Isso é a fé de Deus. Crê naquilo que diz. A fé do tipo de Deus é a fé que crê naquilo que fala. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, Hebreus, capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja como a Bíblia é clara. Deixa eu olhar aqui essa outra versão. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de quem? Pela palavra de Deus foram criados. Quem criou os mundos? Quem criou todas as coisas? Foi a palavra de Deus, ou seja, a fé de Deus. A fé de Deus é a sua palavra. Então, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém, amém? Você está aqui? Diga: a fé de Deus é a fé que fala. É a fé que diz alguma coisa. Deus, quando ele quis criar, ele não ficou meditando numa meditação profunda. Vai surgir alguma coisa. Não. Deus usou sua fé, que é o quê? Crer e falar.
Ele creu que iria acontecer o que ele disse. Por isso que ele falou. Essa é a fé do tipo de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 33, versículo 9, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo no capítulo 33, no versículo 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Essa outra versão diz: porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Gostei mais dessa versão, que diz: pois ele falou e tudo se fez. Entende? Então Deus, quando ele criou, ele precisou usar sua fé. E o que é a fé de Deus? Crer e falar. Esse é o tipo de fé de Deus. E toda a criação, ela só veio a existir por causa da palavra de Deus. E essa mesma palavra que criou os céus, essa mesma palavra que criou a terra, Deus resolveu compartilhar com o ser humano. Deus compartilha da sua fé com o ser humano. Por isso que a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Isso não vem de nós. Vem por meio de sua própria palavra. Repita comigo: a palavra de Deus é a fonte de fé. Entenda? Se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a fé de Deus. Eu tenho o próprio tipo de fé que Deus tem. Amém, amém? Então, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nós podemos observar na palavra de Deus que ele exerceu esse mesmo tipo de fé. Jesus operou esse mesmo tipo de fé. E nós podemos conferir isso lá em Mateus, em várias partes da palavra de Deus. Eu estou aqui apenas resumindo. Mateus capítulo 8, verso 16. Se você puder abrir sua Bíblia, marcar, conferir. Né? Em Mateus capítulo 8, verso 16, diz: ao cair da tarde, trouxeram-lhe a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos, e também ele curou todos os que estavam doentes. Entenda, como era que Jesus ele expulsava os demônios? Por meio da sua palavra. Como é que Jesus ele curava os enfermos? Como que ele curou os doentes? Diz que ele curou todos. Qual forma? O que foi que ele usou? A palavra. Ele usou o mesmo tipo de fé de Deus. E é crer, falar. Esse é o tipo de fé. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 39, diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não? Entenda. Coloca aqui, por favor. Volta um pouco. Nós sabemos que esse contexto, né, é o contexto da tempestade no mar. Eles estavam no barco, Jesus estava dormindo, né, as ondas estavam violentas, o vento estava violento, e os discípulos, conhecedores do mar, entenderam que eles iam morrer. E aí lembraram que Jesus estava no barco, e quando olharam, Jesus estava dormindo em meio a toda aquela turbulência. E aí eles acordaram a Jesus, e ele despertando, repreendeu quem? Jesus falou com quem? Que vento tem ouvido? Se não tinha, passou a ter. Ele falou só com o vento ou falou com mais alguma coisa? Ele falou com o mar. Por que é que o mar e o vento, eles iriam obedecer um comando de voz? Porque eles só passaram a existir por meio de um comando de voz. Foi a palavra de Deus quem criou o mar, foi a palavra de Deus quem criou o vento. E quando Jesus falou e ordenou ao vento, ordenou ao mar para se acalmar, o vento se aquietou e houve bonança.
Aí vem agora o verso 30, o verso 40, que diz... Aí nós observamos aqui que Jesus ficou escandalizado. Como é que eu estou dormindo e vocês me acordam? Eu entendo isso. E vocês me acordam para fazer algo que vocês mesmos poderiam fazer. É o que eu entendo desse contexto. Ele quis dizer isso, ó. E disse-lhes: por que estáis tão temorosos? Como não tendes fé? O que foi que Jesus fez? Ele falou com o vento, ele falou com o mar, ou seja, ele usou a mesma fé do tipo de Deus. E após usar o mesmo tipo de fé que Deus tem, ele diz: por que vocês não têm fé? É isso? Por que não tendes fé? Porque a fé é isso, gente. A fé é você se levantar com a palavra de Deus e falar com quer que seja que esteja em sua vida atrapalhando ou precisando. O que você precisar na sua vida, você pode falar aquilo que está alinhado com a própria palavra de Deus, porque a fé não é sua, a fé é a fé de Deus. Se é a fé de Deus, tem que ser algo que esteja alinhado com a palavra dele. E é da vontade de Deus. Que o homem tenha segurança, proteção, conforto, prosperidade, saúde. E qualquer uma dessas circunstâncias contrárias às nossas vidas, nós temos como se levantar com a própria fé de Deus. É o que aprendemos aqui. Jesus olhou para eles e eles estavam temorosos, com medo do mar, com medo do vento. Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento, olhou para eles e disse: por que vocês não têm fé? E o que foi que Jesus fez? Falou com o problema. Ele ordenou ao problema. Ele usou a própria fé do tipo de Deus. Que fé é essa? A fé que fala. A fé que ordena. Ele ordenou o vento. Ele ordenou o mar. O que falta na vida de muitos crentes hoje em dia é se posicionar com a fé do tipo de Deus. Com a mesma fé de Deus. Que foi o que os discípulos não fizeram aqui. O que eles não fizeram foram se levantar com a fé do tipo de Deus. Vocês estão aqui ainda? Alguns problemas que ainda surgem na sua vida é porque você, e estão de pé diante de sua vida, é porque você continua calado. Você precisa aprender, diante das circunstâncias, dar um comando de voz a essas circunstâncias. Você precisa aprender que nós temos acesso ao mesmo tipo de fé que Deus tem. Essa fé ela só não vai funcionar se você falar algo que seja contrário à palavra de Deus. Mas aquilo que está alinhado com a sua palavra e você falar, isso tem que acontecer. Você está aqui? Ah, Senhor, estou passando por esses problemas, Pai. Ah, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Pai. Ah, Senhor, sim. E nada acontece. Sabe? O milagre não vai acontecer só porque Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. Você não vai provar da bênção de Deus só porque você está meditando que Deus sabe. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer algo diferente na sua vida quando você começar a se posicionar com a fé do tipo de Deus. Que foi o que os discípulos não fizeram e que Jesus se escandalizou. Oxe, como assim? Por que vocês não têm fé? Você entende isso? Que você consegue ver isso, que Jesus ele ficou indignado. Oxente, como assim? Eu sei que ele não é nordestino para falar oxente. Mas eu fico me colocando no lugar dele. Oxente, por que você não acalmou esse mar? Por que você não acalmou esse vento? Por que vocês não têm fé? Ficaram calados com medo. E onde o medo entra, não pode ter fé. Porque a fé, ela é um inimigo. O medo ele é o inimigo da fé. Ele rouba a fé, elimina a fé. Não se acovarde diante de nenhuma circunstância que se levantar na sua vida, porque você tem a palavra de Deus, você pode se levantar com essa palavra e falar essa palavra. E seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, ela tem que se submeter à palavra de Deus. Você está aqui? Cristo levou sobre si o quê? Todas as nossas dores, todas as nossas
enfermidades. Crente precisa aprender a se levantar com a palavra de Deus contra a dor e contra a enfermidade. Como? Usando o tipo de fé que Deus tem. Você está aqui ainda? Aleluia! Glória a Deus! Lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 18, tem mais uma história aqui de Jesus exercendo esse tipo de fé. Que tipo de fé? A fé do tipo de Deus. Que fé é essa? A fé que fala com alguma circunstância. A fé que fala com alguma coisa. A fé que ordena. A fé que fala algo. Não é a fé que fica ali meditando. Deus sabe há quanto tempo eu estou passando por isso. Você precisa aprender a se levantar com a palavra de Deus. Mateus capítulo 21, verso 18. Olha o que diz aqui. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Verso 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? É interessante demais esse versículo. Como secou imediatamente a figueira? Eles olharam assim, eu fico imaginando a cena. Jesus com fome, viu de longe uma figueira, esperava ter algum fruto nela. Quando chegou lá, não tinha fruto. Ele olhou para a figueira e disse: nunca mais produza fruto. E aí, imediatamente, a figueira murchou. A figueira secou imediatamente. E os discípulos ficaram admirados. Como é que secou tão rápido essa figueira? Aí, na volta, quando eles estão voltando pelo mesmo lugar, vamos lá em Marcos capítulo 11. Aí no Marcos capítulo 11, verso 20 ao 23, os discípulos vão questionar Jesus por que a figueira secou tão rápido. Porque a figueira secou. Marcos capítulo 11, versículo 20, aqui diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Se Marcos fala isso, eu acho que eles pensaram que foi só um mal olhado. Eu acho que eles pensaram que ela só murchou e pronto. Mas, quando eles passaram pela manhã de volta lá, e viram que a figueira tinha secado desde a raiz, pensaram: não, a figueira morreu. A figueira morreu. Verso 20, né? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoar secou. Parece que eles não estavam crendo na situação. Como é que uma figueira vai morrer só por um comando de voz? Eu acho que era isso que eles estavam matutando. Os caras, ele só falou. Ele só disse uma palavra. E por meio dessa palavra, a figueira secou. Né? Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí vem o verso 22. E Jesus respondendo disse-lhes: o que foi que ele disse? Na íntegra, o que isso significa, o que ele quis dizer de fato foi: tenha a mesma fé de Deus. Porque ele perguntou: como é que ela secou? Ele disse: por causa da fé de Deus. Por causa desse tipo de fé. Aí ele disse assim, tende essa fé. Ele disse que nós podemos ter a mesma fé do tipo de Deus. Isso fica mais evidente no versículo 23. Que diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer no quê? E se fará aquilo que diz,
tudo que disser será feito. Entenda, Jesus primeiro ele abordou a fé do tipo de Deus. Aí no 22, aí no 23 ele explica o que é essa fé. Entenda, aqui no 23 Jesus está explicando o que é a fé de Deus. O que é a fé desse tipo. Ele explica. Porque se qualquer pessoa, qualquer um, na minha versão está assim, ó. Porque na verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Gente, isso aqui está sendo ensinado a fé do tipo de Deus. Coloque outra versão aí, por favor. Vê como está na King James. Vamos ver como é que está lá. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Entenda? Gente, está muito claro aqui, diz, olha, com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa, o que Jesus está ensinando aqui é que qualquer pessoa pode ter a fé de Deus. Qualquer um. Ele não falou que era só apenas os mais bonitos, os mais espirituais, sabe? O que ora muito, o que jejua muito, o que é mais espiritual. Ele diz qualquer pessoa pode ter esse tipo de fé. Diga, eu tenho a fé do tipo de Deus. Tem alguém aqui? O versículo diz, se alguém disser, se alguém falar, Jesus está ensinando sobre esse tipo de fé. Entenda, o problema que a gente observa é que muito crente, e eu já observei isso, quando surge uma adversidade, quando surge um problema, eles falam o problema, eles falam a dificuldade, e a dificuldade se torna maior e o problema se torna maior. O que temos que falar é o que, gente? A palavra de Deus. E o que é que nós vamos falar? Contra a adversidade. Contra o gigante, contra a falta, contra a doença, contra a enfermidade, contra aquilo que se levantar, nós podemos usar a fé do tipo de Deus, que é falar contra esses problemas. Aí está lá o crente doente, enfermo, a gente vai fazer uma visita. E aí, irmão, eu estou aqui como Deus quer assim, né? Então, meu irmão, se Deus quer, então não vou nem orar. Eu não vou orar contra a vontade de Deus. Quem é que ora contra a vontade de Deus aqui? Como é que alguém diz para mim que está com a enfermidade que é a vontade de Deus, e quem sou eu para orar contra Deus? Se é a vontade de Deus, irmão, eu morro com essa doença. Irmão, você consegue entender o que é algo da vontade de Deus? Quem é o ser humano? Qual é o ser mortal que vai fazer algo contra o que Deus quer? Você está comigo? Se eu entendo que alguém está enfermo pela vontade de Deus, eu mesmo não oro por essa pessoa, não. Eu digo, irmão, me perdoe, mas não posso orar, não. Por quê? Oxe, eu sou doido. Doido porque eu não vou orar contra a vontade de Deus. Ah, essa doença Deus colocou para provar a minha fé. Colocou não. Deus não. Deus não coloca doença nas pessoas. Você está aqui? Sabe? As pessoas, elas têm dificuldade para crer nesse tipo de mensagem. Elas resistem. Poxa, eu tenho a fé do tipo de Deus? Eu? O que elas querem é que alguém esteja orando por elas. É isso que elas querem. Muita gente vai ter fé na minha fé
na fé do pastor ungido, na fé do pregador que veio lá do outro lado do mundo, porque elas acham mais fácil crer na fé dos outros do que crer na sua própria fé. E o que nós precisamos aprender é que a fé é uma só. Seja o pregador daqui, seja o pregador de onde for, seja o pregador mais ungido, ele só pode ter a mesma fé, que é a fé do tipo de Deus. Só que as pessoas, elas não querem exercer fé. Elas querem alguém orando por elas. Elas querem alguém trazendo uma revelação de Deus para elas. Elas não querem ter comunhão com Deus. Elas não querem ter relacionamento com Deus. Elas querem que alguém venha dizer a revelação de Deus. Você está aqui ainda? As pessoas, elas não têm confiança na própria fé delas. Mas o que você precisa entender, quem é que já nasceu de novo? A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé. E essa fé é a fé de Deus. Só que você precisa exercer essa fé. Você precisa andar nessa fé. Você precisa viver por meio dessa fé. E essa fé, ela pode crescer. Ela pode aumentar quando a gente vai praticando ela. E se você não praticar essa fé, ela não vai crescer. E você vai se acomodar a sempre querer que alguém esteja orando por você. Eu não estou dizendo aqui que é errado orar pelas pessoas. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não pode se acomodar a viver querendo que as pessoas estejam orando por você, se você pode ter a mesma fé de Deus. E Jesus diz, qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e crê no seu coração que fará aquilo que diz, isso vai acontecer. Se você falar, se você crer no seu coração, e você declarar em nome de Jesus, 2025 será o ano mais próspero da minha vida, você vai ter o ano mais próspero. Por quê? Porque é a vontade de Deus que o seu povo prospere. Está alinhado com a vontade de Deus. Está alinhado com o que Deus quer. Amém, amém? Você crê na prosperidade? Tem muita gente que não crê na prosperidade, não. Se você não crê, me dê seu dinheiro e seja feliz sem ele. Não crê para que você quer. Eu creio na prosperidade. Amém? Eu creio no melhor de Deus, não só espiritualmente, mas também financeiramente, materialmente falando. Entende? Então, por alguma razão, a outra pessoa, né? Ela pensa que a outra pessoa é algum xodó de Deus. É alguém especial de Deus. Não, querido, entenda uma coisa. Repita comigo. Deus não tem filhos prediletos. A Bíblia deixa bem claro que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Entenda? Deus não está aqui sorteando quem vai ser curado. Deus não está assim, Deus não está assim, se olhar aqui. Quem vai ser curado hoje? Quem vai ser? Vai cair em quem é o felizardo, quem é? Não, gente. O que Deus quer é que cada crente se levante em fé. E exerça a própria fé que ele tem. E essa fé foi compartilhada conosco. Diga, eu tenho a fé de Deus. Sabe? Então, por alguma ou outra razão, tais pessoas não creem em sua própria fé, elas não creem em si mesmo. Quando olha para si, se vê um fracassado, um derrotado, uma pessoa indigna. Aí olha para outro irmão lá, canelinha de fogo, aí diz, aquele irmão ali, se ele orar por mim, tal coisa vai acontecer. Sabe? Elas sentem que não são boas o bastante. Ela olha para si e não consegue sentir uma confiança, uma segurança de se levantar em fé. Ela sente que sua fé não é suficientemente forte. Não, a minha fé não é tão forte, a minha fé não é tão grande. Elas têm esse tipo de sentimento consigo mesmo. Por quê? Por que elas são assim? Porque não creem naquilo
que Cristo forjou por elas. Elas não creem naquilo que Jesus conquistou por elas. Elas não sabem o que são em Cristo Jesus. Quando você vê um crente que não tem ousadia para orar por algo, não tem ousadia para orar por um problema, é porque eles não sabem quem são em Cristo. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não posso ter a confiança de andar na fé de Deus. De exercer a própria fé de Deus. Sabe? Mas essas pessoas precisam descobrir quem são em Cristo. Elas conhecem bem suas próprias falhas e fraquezas. Elas se conhecem muito bem, sabem suas falhas, sabem as suas fraquezas e estão sempre dispostas a crer qualquer coisa contra si mesma. Qualquer coisa que do púlpito se lançar contra a pessoa, ela aceita fácil. Ah, você é um pecador. Ah, você é o bichinho, o verme de Jacó. Elas abrem o coração e recebem. Né? O discernimento e o seu desmerecimento e sua incapacidade, se o pregador pregar o desmerecimento delas e a incapacidade da fé delas, elas aceitam. É uma mensagem que elas aceitam. Ó, você é incapaz. Olha, você é indigno. Olha, você é um verme de Jacó. Se pregar assim, as pessoas abrem o coração de um jeito que eu sou isso mesmo. Eu conheço minhas fraquezas, eu conheço as minhas mazelas. Elas se conhecem em si, mas não sabem quem elas são em Cristo. E às vezes, quando nós pregamos o que elas são em Cristo, resiste. Você está aqui? Essas pessoas, elas aceitam para si cada condenação que ouvem dos púlpitos. Sabe, muitas pessoas quando começam a chegar no verbo da vida, elas têm uma percepção muito incomum com as outras. A palavra é diferente. Mas por que a palavra é diferente? Porque nesse púlpito você não ouve condenação. E as pessoas vêm desde muitos, quanto mais tempo de crente tem, é mais anos de condenação, mais anos de incapacidade, mais anos de mediocridade, sabe? Uma fé medíocre. E elas nunca conseguem se levantar, porque elas aprenderão a sempre ter uma pessoa para orar por elas. Existem igrejas que elas têm um culto de libertação. As pessoas estão ali crendo que o pastor vai colocar o óleo ungido, vai colocar a mão, e elas serão libertas. Aí vão lá na frente, chora, pula, se esperneia, grita, aquela coisa toda, o pastor põe a mão, unge com óleo. Quinta-feira de novo estão lá. Quinta de novo, a outra quinta, é o ano todinho. O tempo todo de crente recebendo a imposição de mãos, a unção para ser liberto, mas toda quinta está lá, ou todo culto de libertação está lá, ou toda sexta está lá. Eu não sei qual é o dia, mas sempre estão lá. Porque elas aprenderam a viver assim, uma vida de fé. Que na verdade é uma vida de derrota e fracasso. Mas elas abrem o coração para isso. Ah, o pastor vai impor as mãos em mim. Ah, o pastor vai orar por mim. Ah, vai vir um pregador de fora. Por que é que as igrejas são mais cheias quando vem pregador de fora? Porque elas querem crer na fé dos outros. Elas não entendem a própria fé delas. Você está aqui ainda? Eu andei em algumas igrejas, preguei em alguns eventos de igrejas, e aí os pastores chegam para mim e dizem, rapaz, a igreja só fica cheia se tiver evento. Se não tiver evento, se conta nas mãos os crentes que vêm. Porque você aviciou elas com evento. Elas nunca vão valorizar os ministros de casa, já não dão muito valor aos de casa. E se só tiver os de fora, é pior. Vocês estão aqui ainda? Jesus disse que não há profeta sem honra senão na sua própria casa, na sua própria terra. Né? As pessoas não dão muito valor aos ministros locais.
Elas criam expectativa. E quanto mais longe for, elas medem o poder pela distância. Quanto mais longe for, de onde for o ministro, quanto mais longe, parece que mais poderoso ele é. E a Bíblia diz que a fé é só uma. O homem chegou diante de Jesus pensando que Jesus ia curar ele com a fé de Jesus. E quando Jesus orou, todos que Jesus orou, ele nunca disse, só foi a minha fé, ele disse, foi a sua fé. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. Sempre é a própria fé da pessoa. Entenda, cada pessoa nascida na família de Deus possui a mesma redenção. Você não é mais salvo do que eu. Eu não sou mais salvo do que você. O pregador mais distante do mundo que vier para cá, ele não é mais redimido do que você. Ele não é mais salvo do que você. Todos os filhos e filhas nascidos na família de Deus. Quem nasceu na família de Deus aqui? Todos vocês, todos nós, gozamos da mesma redenção. Eu não sou mais redimido do que você. Você não é mais redimido do que eu e nem de qualquer outro pregador mais ungido que você conheça. Pensa aí, o pregador mais ungido que você conheça. Pensou? Ele não é mais redimido do que você. Ele não é mais perdoado do que você. Ele não é mais justo diante de Deus do que você. As pessoas querem criar a mentalidade de endeusar os homens. Enquanto que qualquer homem, tudo que fizer nessa terra é por meio da própria fé de Deus que está disponível para qualquer um. Diga, eu tenho a fé de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, gente, eu não sou mais justo que ninguém aqui. O pregador mais ungido, ele não é mais justo do que ninguém aqui. Porque a nossa justiça, ela é em Jesus. Só que existe Qual é a diferença então, pastor? É que existem pessoas que elas crescem no conhecimento da justiça. E outros crescem no conhecimento da condenação. Então esses crentes vão ser diferentes. Um vai reinar em vida e o outro vai vegetar na terra. O crente que não cresce no... Entenda, você nunca vai ser mais justo do que ninguém. E nenhum pregador, por mais ungido que seja, ele nunca será mais justo do que você. Porque todos nós que estamos em Cristo, quem é que está em Cristo? Nós fomos justificados nele. E João escrevendo diz que assim como ele é justo, Jesus, nós também somos. E por que um reina em vida e o outro vegeta em vida? Porque um cresce no conhecimento de quem ele é em Cristo e o outro não. O outro não. Fica na condenação, se achando mais desprezado. Ah, eu não recebo essa bênção porque Deus não gosta de mim. Ai, Deus não é comigo. Agora, se fulano orar por mim, eu recebo a cura. Se tal pregador vier, eu recebo a cura. Você está aqui ainda? Entenda. Jesus não morreu pelos meus pecados mais do que ele morreu pelos seus. Jesus não morreu pelos pecados do pregador mais ungido do que pelos seus. Foi tudo a mesma medida. É um sacrifício só por todas as pessoas. E nós não podemos estar endeusando as pessoas. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz e andar conforme ela diz e amadurecer na prática dessa palavra. Diga, eu tenho o tipo de fé de Deus. Você pode falar com os problemas. Você pode abrir portas. Você pode destravar coisas na sua família. Você pode se levantar em fé e declarar palavras, dizer que vai ser assim, 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 porque isso está alinhado com a vontade de Deus. O que você declara só não pode funcionar, querido, se for contrário à palavra de Deus. Mas eu vou declarar, as coisas vão acontecer. Aí a irmã olha assim, vê o marido da irmã, diz, aquele marido da irmã é garanhão, bicho é arrumado, bicho é um Brad Pitt. Eu vou declarar, esse homem vai ser meu, esse homem vai ser meu. Está alinhado com a palavra? Não vai funcionar. Eu vou declarar, meu time de futebol vai ser campeão esse ano, meu time de futebol vai ser campeão esse ano. Isso vai funcionar?
isso não está alinhado com a palavra de Deus. Mas se eu falar assim, eu vou andar em saúde. Eu vou andar em saúde. Obrigado, Pai, porque pelas suas pisaduras, as pisaduras de Cristo eu fui sarado. Verdadeiramente, Cristo levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Se eu declarar essas palavras, crendo no meu coração e saindo da minha boca, eu vou andar em saúde, queridos. Eu vou provar do milagre. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Eu só não posso orar contra a vontade dele. Diga, eu tenho a fé de Deus. Aleluia. O cristão, ele não precisa de corrente de libertação. Sexta-feira da campanha de libertação, né, a corrente. Eu já vi crente triste. O que foi, irmão? Não, é que eu estou na minha campanha de libertação de sexta-feira, eu perdi uma. Tem que começar tudo de novo. Ele não sabe quem é em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Se você está em Cristo, você já é liberto. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é resgatar? É libertar. É por isso que a minha tradução aqui diz: o qual nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí vem o versículo 14, que diz: em quem temos a plena, por meio do seu sangue, isto é, o perdão. Perdão de quê? Perdão de quê? Isso é redenção. Sabe por que não existe pecador redimido? Porque redimido quer dizer pecado apagado. Existe pecador com pecado apagado? Não existe, gente. Ou eu sou pecador, ou eu sou redimido. E o texto deixa claro que temos o que é pleno. Completa redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Aí o crente religioso, que não cresce na consciência de justiça, ele chega no culto como esse, ele vai levantar as mãos e vai dizer: Senhor, não mereço. Tem até música, né? Senhor, não sou digno, Senhor, não mereço. Isso são canções e músicas que são cantadas numa consciência que não existe a convicção dessa redenção. E se eu não tenho convicção de minha redenção, eu não vou sentir confiança para exercer a fé do tipo de Deus. Eu digo assim: eu posso exercer a mesma fé de Deus. Sabe, querido, esta redenção, ela é absoluta e a propriedade pessoal de cada filho de Deus. Você precisa crescer nessa consciência. Eu sou liberto. Eu sou justo. Jesus me fez digno diante da presença de Deus e eu posso exercer a mesma fé que Deus tem. Que fé é essa? A fé que vai falar e as coisas vão acontecer. Amém? Sabe, querido, Satanás não tem o direito de dominar você. Ele não tem o direito de dominar nossas vidas. Quer seja pelo pecado, quer seja dominar pela enfermidade, quer seja dominar por qualquer outro tipo de coisa. Ele não tem esse poder porque nós já fomos libertos. Quando você sabe isto, você não precisará que alguém exerça fé por você. Quando você entender: eu sou liberto, eu sou curado, eu sou sarado. Jesus me libertou do poder das trevas. Jesus me libertou da força de Satanás, do poder de Satanás, seja o que for, Ele me libertou. E hoje eu posso sim exercer
a mesma fé do tipo de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Coloca aqui para nós. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas... Queridos, eu não posso estar com essa consciência antiga, sabe? Nós vivíamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Isso é o nosso passado. O diabo, ele vai querer usar qualquer pessoa para trazer seu passado diante de você. Agora tu quer ser bonzinho, só quer ser santo, mas lembra do teu passado. Só que Ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e no nosso pecado. Quando você vivia daquele jeito, Deus, Ele te deu vida. Diante de Deus, nós não temos mais passado. Diga, eu sou perdoado. Eu sou livre. Aleluia. Verso 2. Nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Nós andávamos da mesma forma. Nós falávamos as mesmas coisas, as pessoas do mundo. Nós vestíamos as mesmas modas da nudez, da sensualidade. Nós vivíamos na bebedeira, nós vivíamos nos ralabuchos, nós andávamos de acordo com os filhos da desobediência, mas hoje nós não andamos, amém? Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer o quê? Seguindo todo o desejo que dava, que viesse nos pensamentos, todo o desejo carnal, a gente se inclinava para eles. Nós não tínhamos um freio. Dava vontade de tomar uma, a gente ia tomar uma. Deixa eu perguntar uma coisa a você. O crente, quando ele é salvo, quem aqui é salvo? E você gostava, cada pessoa vai ter uma tendência carnal. Sabe? Alguns vai ser a bebedeira. Outros vai ser o rabo de saia. É a prostituição, a fornicação. Outros vai ser um simples rasteirinha, tomar uma rasteirinha. E por aí sucessivamente. Cada pessoa tem uma inclinação carnal de uma área de sua fraqueza. E quando se depara com isso, vai ter o desejo, a vontade carnal. Ou seja, você nunca vai deixar de ter a vontade carnal. O que é que nós fazemos? Nós subjugamos esses desejos, esses pensamentos que vêm. Se sua fraqueza era esses ralabuchos, que não sei se acabou ontem. Acabou ontem ou acabou hoje? Acabou hoje. 6 horas da manhã ainda estavam lá tocando, perturbando o sono alheio. Então acabou hoje mesmo. Sabe, querido? Se sua fraqueza era essa, nesse período, a sua carne vai querer ir. Eita, o ralabucho, eita, o ralabucho. O desejo vem e nós resistimos. Ser justo, ser redimido, querido, não está isento do desejo, não. Sabe? Anteriormente, nós andávamos segundo os desejos. Hoje, esses mesmos desejos continuam, mas nós não cedemos mais. Você é livre? Ah, crente não é livre não. Se crente fosse livre, eu não quero ser crente, porque crente não tem liberdade. Quem mais tem liberdade é nós. Eu tenho a liberdade, querido, de não beber cachaça. Já o outro que está lá fora, ele não tem essa liberdade, porque ele é escravo. Quem bebeu ontem a noite todinha, amanheceu hoje, quando se acordou se tremendo, dizendo, nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo, nunca mais eu bebo. Quando passar a tremedeira, a vontade de vomitar, ele vai voltar a beber de novo, porque ele é um escravo, ele não tem liberdade. Diga, eu sou livre.
Glória a Deus. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer. A gente buscava. Hoje não buscamos mais, amém? Nós buscávamos satisfazer o que? As vontades da carne, seguindo os seus desejos e o que? Os pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira de Deus. Verso 4. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. E agora a grande revelação, o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo lugar que Jesus está diante de Deus, Deus nos colocou juntamente com Cristo. E se nós tivermos essa consciência e andarmos nela, nós vamos exercer a fé do tipo de Deus. Diga, eu tenho a fé do tipo de Deus. Eu sou livre. Eu sou sarado. Eu sou curado. Eu sou próspero. Você pode ficar de pé, eu quero orar por sua vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus pela sua palavra que foi ministrada aos corações. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja, Pai, que cada crente crescerá nessa consciência de justiça, nessa consciência que estão assentados com Cristo diante de você, Pai, e que eles podem exercer a mesma fé que você tem, Pai. Obrigado, Pai, porque você nos deu a sua própria fé e nós podemos exercer essa fé, caminhar nessa fé, crescer nessa fé. Eu declaro para essa igreja crescendo nessa consciência de que eles podem sim, que nós podemos exercer a sua própria fé. E nenhum desses crentes, Pai, irão se calar diante dos problemas, irão se calar diante das circunstâncias, mas eles entendem com clareza a partir de hoje, Pai, que eles irão falar a sua palavra contra as adversidades. E que em nome de Jesus eles irão crescer e amadurecer nessa fé. Eu declaro, Pai, uma igreja andando em poder nessa cidade, impondo as mãos sobre os enfermos sendo curados. Eu declaro em nome de Jesus que em 2025 crentes irão ter grandes testemunhos, vários testemunhos, por ter provado dessa fé, que é a sua própria fé operando através de nós. Obrigado por uma igreja forte. Obrigado por uma igreja que anda na revelação da sua palavra. Obrigado, Pai, porque nunca mais seremos os mesmos por causa da sua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar, por gentileza. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.